Cara, voltando aqui, né, depois de um mês sem gravar vídeo, ou semanas, né, não sei, eu vim só falar sobre qualquer coisa aqui, né, porque aconteceu muita coisa na minha vida nesses últimos dias aí, coisa pra caralho. Então, por onde eu começo? Eu. Vocês lembram que eu. Acho que foi o meu segundo vídeo aqui no canal, ou o primeiro, não lembro. Eu acho que o meu primeiro deve ter sido sobre a minha experiência com o pessoal que idolatra cachorro, né? Um negócio desse aí. E se eu não me engano, o meu segundo foi a experiência com o cogumelo, né? Com a suposta possessão demoníaca. Que talvez eu não tenha falado sobre isso. Não falei mais nada sobre isso, né? Em vídeos posteriores. Só que não era bem uma possessão demoníaca, pelo que eu vi. Então eu vou explicar pra vocês aqui. E eu já vi que esse vídeo vai ser longo pra caralho. Eu vou usar isso como uma base para poder explicar muita coisa. E olha que interessante. Essa tal possessão aí, né? Nada mais foi, pelo que eu percebi, era uma maneira que o meu próprio eu encontrou de se manifestar de uma forma que eu pudesse compreender, né? Que as minhas limitações até então pudessem conceber. É uma forma que uma certa parte minha que estava adormecida, que queria gritar, que estava gritando por liberdade, né, na verdade, que queria se manifestar. Então foi da forma como me é mais familiar, né, por meio de uma suposta possessão, uma incorporação. Então, realmente, esse meu outro eu aí foi, porra, merece um Oscar, porque foi um bagulho assim satânico, como eu bem descrevi no daquele vídeo em questão, né? Porra, isso me fez aí ficar. É claro que eu fiz de forma ritualística também, né? Mas beleza, isso me fez ficar receoso de usar o outro cogumelo. E por sinal é um cogumelo forte pra caralho. É um cogumelo branco puro. Que é bem mais forte. E eu fiquei receoso pra caralho de usar o próximo, né? Sendo que eu tinha usado o primeiro, né? O primeiro, beleza, foi uma experiência ótima. Usei o segundo, do qual eu tinha comprado dois, né? Ou seja, 6 gramas. Então eu usei esse segundo aí. Aí foi essa minha experiência de possessão, né? Vou falar o nome possessão assim pra descomplicar mais. Beleza, foi essa minha experiência de possessão. Foi o segundo cogumelo. E, porra, foi terrível, né? Pra quem não tá ciente aí, procura aí o segundo ou o primeiro vídeo. Não tem tantos vídeos no canal, então vai ser fácil de encontrar. A imagem tá de um carinha agachado na grama pegando cogumelo. Pois então, eu. Aí eu. Como eu falei, eu tinha comprado dois, né? E ficou o outro lá. O outro ficou por mais de um mês. Quase 2 meses lá. E o caralho, bicho. Porra, e se eu usar o outro? Eu vou. Pô, é bem capaz de eu fazer alguma merda aqui. Fazer uma merda com o meu gato, né? O gato ficou apavorado, né? Como eu falei na primeira manifestação disso aí. Porra, posso primeiro ser uma daquelas coisas que eu mais tenho medo na vida, né? Em relação a isso, de ser aquela possessão que perde 100% do controle e quando tu volta a si, tu já fez alguma merda muito grande, irreversível, sabe? Sei lá, tu fez uma chacina, tu fez alguma merda aí. Não vou nem comentar. Vocês devem imaginar. Eu vou deixar com a imaginação de vocês aí. Porra, imagina, bicho, se eu uso outro cogumelo e me fodo desse jeito. Eu não vou arriscar, né? Apesar de que eu sou um cara assim que eu tenho um exímio controle sobre a minha própria consciência. Mas beleza. Aí teve uma vez aí que eu. Caralho, bicho, eu tenho que resolver isso, porque eu não tava conseguindo ficar em paz, né? Eu tenho que resolver que porra foi essa, porque é algo que tem que colocar em pratos limpos, sabe? Eu vou ter que confrontar isso cedo ou tarde. Porque eu via que essa entidade, entre aspas, né? Ainda tava em mim. Eu tava assim de uma forma muito diferente, inclusive no trabalho. Aí eu, porra, vou ter que resolver isso. Quer saber? Eu vou usar o cogumelo.
Só que dessa vez aí vai ser pela manhã. Pra vocês terem uma ideia, muitas vezes aí nessas folgas do trabalho eu pensava em usar, né? Nessa ocasião em específico aí. Porra, eu vou usar o terceiro cogumelo, vou usar. E às vezes eu preparava todo o clima pra isso, né? De madrugada, assim, na minha folga. Caralho, eu ficava enrolando, assim, ficava com medo. Aí eu decidi, um belo dia, eu decidi confrontar, né? Na verdade foi. Agora eu tô folgando uma vez por semana só, né? A satânica escala 6x1. Aí quando foi no sábado, era pra eu ter usado, só que eu dormi o sábado inteiro, chegou a madrugada. E porra, vou usar de madrugada. Aí fiquei enrolando, procrastinando, né? Uma mix de procrastinação com medo. Então acabei não usando. Mas eu queria realmente usar, né? Já tava adiando demais esse negócio. Aí chegou a madrugada assim. Do sábado pro domingo. Quando foi domingo de manhã eu usei. Eu, porra, tá de manhã aqui. Eu vou pedir um certo amparo, né? Pra que eu não faça nenhuma merda. Eu vou pedir pra essa entidade. Que eu até então achava que era uma entidade, né? De certa forma não deixa de ser, né? Era uma entidade. Então eu vou pedir antes do fazer o ritual de ingerir o cogumelo. Consumi-lo, né? Eu vou fazer o. Não gosto de usar essa palavra, que soa muito evangélico. Mas eu vou fazer o propósito aí de que dessa vez essa coisa se manifeste de uma maneira gentil, pelo menos de civilizada, né? Que não fique que é um demônio. E, porra, seja lá o que for, acatou meu pedido. Realmente eu pude me acertar com essa outra minha faceta, né? Que eu acabei por descobrir que era uma forma. É uma outra parte do meu eu que se manifestou justamente para poder extravasar tudo, né? E como eu bem falei no início do vídeo, e ela própria falou para mim que essa faceta da minha consciência, o meu eu superior, né? Melhor dizendo, falou que se manifestou daquela forma porque era a que eu entendia no momento, né? Que eu estava preparado para lidar, né? E era, também seria a única que eu conseguiria conceber, né? Porra, é uma manifestação, é uma incorporação aí e tal. Tô ficando possuído. E, porra, depois disso eu fiquei assim, aliviado, sabe? Porra, não tô com demônio, eu não vou ter que procurar padre, nem pastor, nem nada. Realmente era só uma outra contraparte minha, uma faceta da minha psique que realmente estava muito presa, sabe? Muito. Sei lá. Deixa eu fazer uma analogia. Era como se fosse uma fera enjaulada que queria respirar, sabe? Tanto que foi por isso que eu imagino que após essa faceta ter se libertado, eu dei aquela risada estridente, igual. Cara, pra quem foi de ir pra terreiro de macumba, de umbanda, deve ter visto como é a manifestação lá do Exu, esse negócio todo aí. Ficam rindo, sabe? Negócio bem diabólico. Então foi literalmente isso que aconteceu. Foi praticamente, literalmente, uma incorporação de Exu. Até a forma como eu fiquei me contorcendo. Eu imagino que seja isso que os próprios espíritos lá da Umbanda eles sintam, né, quando eles vêm à Terra. Por isso que eles ficam rindo, né? Que realmente tu sente essa felicidade quando. Eu imagino, né? Tu sendo um espírito, quando tu encontra uma certa fisicalidade, né? Tu sentir aquela felicidade, sabe? É a mesma coisa que a liberdade, né? Que pelo que eu bem sei são espíritos que ainda vivem, querem viver uma vida carnal, né? Então, isso partindo da premissa de que seria um espírito, né? Mas ainda assim, espírito ou não, era uma contraparte minha que queria liberdade, né? Então agiu analogamente, semelhantemente a um espírito. Então foi a mesma sensação, eu imagino, de liberdade, de desprendimento, sabe? De que tu é um prisioneiro que tu é liberto, tu fica rindo que nem um bobo, correndo por aí, sei lá, fazendo tudo que tu queria fazer com a tua tão sonhada liberdade, né? E beleza. Eu tive essa terceira experiência aí, né? Eu criei coragem e eu tive uma bela conversa com o meu eu.
E foi uma conversa literal, assim, pra vocês terem uma ideia. Esse meu eu, ele falava comigo não quando eu tô falando comigo mesmo sozinho, qualquer ocasião da minha vida, assim, mesmo que seja só pela falando em pensamento. Eu me refiro a mim mesmo como eu, né? Eu tô isso, eu tô sentindo isso, aquilo, em primeira pessoa. E pra vocês terem uma ideia, esse meu outro eu aí, eu vou chamar de meu eu superior, ele conversa comigo na segunda pessoa. Tu, você, esse negócio aí, né? É sempre na segunda pessoa do singular. Ah, tu fez isso, tu fez aquilo, então. E é muito automático, sabe? É a minha própria mente falando de uma forma eufórica. Diferentemente de como seria se eu estivesse tentando simular um diálogo comigo mesmo, né? Que eu ia ter que ficar pensando no que dizer e tal. Daria pra ver que seria algo puramente forjado. Mas não. Quando eu tô conversando com esse outro eu, às vezes antes mesmo de eu pensar na pergunta, de eu formular a pergunta mentalmente, eu já tô recebendo a resposta. Então é meio que literalmente uma conversa telepática, né? E é algo que fala assim de forma autônoma. Não sou eu. Ao mesmo tempo sou eu, né? Mas não tá usando a minha mente, a minha consciência. Na verdade é a minha consciência, né? Mas tá falando de uma forma muito autônoma e livre, assim, que eu não preciso nem pensar em nada, vai só saindo das coisas, né? E sempre falando, se dirigindo a mim. Tu é isso, você é aquilo. E se eu fizer uma pergunta, você imediatamente respondido. E essa terceira experiência com cogumelo foi maravilhosa, como eu falei. Eu tive essa conversa, tanto que eu fiquei assim, tentando estender ao máximo, né? Esse negócio. Que eu queria. Tava maravilhado com a situação. Tava recebendo todas as respostas que eu buscava. E tenho em mente que nada mais era do que eu mesmo respondendo, né? Só que era como eu disse, né? Meu eu superior, né? Meu subconsciente, do qual capta tudo, é a nossa consciência suprema. A gente capta tudo, mas a gente, devido às camadas superficiais da consciência, da nossa psique, a gente acaba não tendo a compreensão de tudo que a gente percebe, né? Então muita coisa passa batido. E fica tudo registrado, querendo ou não, no nosso subconsciente, né? No nosso eu superior, na nossa ultraconsciência. Então eu fui recebendo as respostas, né? Praticamente esse eu superior tem as respostas que a gente procura. Eu comecei a receber e tava maravilhoso e beleza, nessa ocasião em específico, a experiência acabou. Beleza. Aí tá, eu fiquei assim com vontade, né? Aquele gostinho de quero mais, né? Porra, vou querer de novo. Mas também eu tô querendo economizar dinheiro, então não fui atrás de cogumelo. E o meu amigo, que é o meu fornecedor de cogumelo, ele também não tava pedindo, né? Porque ele pede pra ele e pra mim. Só que ele não iria poder pedir pra ele, né? Ele tá meio ruim de dinheiro. Ó, beleza, vou esperar ele melhorar, né? Principalmente pra pegar uma promoção, né? Porque a gente vai muito em promoções, hein? Tem muitos gramas e a gente paga menos, que é um negócio caro, né? Então, beleza, a gente segurou a onda. E esse meu amigo aí, ele tá precisando de dinheiro. Ele tava com esses 3 gramas aí na casa dele. E eu fiquei meio me sentindo culpado, triste por ele, né? Porque ele gosta de usar o cogumelo. Faz bem pra ele. Principalmente porque ele é místico, né, esse meu amigo. Principalmente questão dessas experiências aí. E ele... Porra, se tu quiser eu te vendo. Eu falei, pô, eu gostaria sim, mas tu não vai querer usar? Assim, porra, eu sei que tu vai querer usar, né? Ele, pois é, mas eu tô precisando de dinheiro. Aí eu, beleza, vou querer. Mas depois ele não tocou mais no assunto, né? Eu fiquei meio sentido, assim, né? De porra, fiquei com. Digamos que eu fiquei com uma certa dó, né? Com certa compaixão, assim, porra. Eu sei que ele queria usar, mas ele vai precisar me vender, né? Pra conseguir dinheiro. Ele tá passando por umas situações aí, né? Familiares.
Aí eu até falei pra ele, pô, seria melhor tu usar, né? Pode ser necessário pra ti aí, o momento que tu tá passando na vida. Aí, pois é, ele ficou meio reticente quanto a isso. Mas beleza, eu já ia deixar quieto, né? Eu sei que dinheiro ele ia conseguir, eventualmente. A situação sempre melhora, né? Mas assim, ele poderia querer usar, né, posteriormente, o cogumelo dele. Aí tá. Aí até que uns 2, 3 dias atrás aí. Eu usei hoje, então foi. Basicamente foi ontem. De sexta pra sábado ele levou pra mim o cogumelo. Ele falou, o cogumelo tá aí se tu quiser. Que eu imagino que ele já foi na intenção de me vender mesmo, né? Ainda mais se ele falasse pra mim que já tava aqui, né? Aí eu falei, pô, vou querer sim. Aí ele deixou comigo e depois de manhã, saindo do trabalho, eu mandei o Pix pra ele. Aí tá. Aí eu, porra, vou dar uma geral na casa, porque eu gosto de fazer tudo de forma solene, né? Com respeito. Criar meu propósito e tal, acender o incenso, uma vela. Pra fins, assim, ritualísticos, né? Já é um negócio de praxe meu. Aí eu, pô, eu vou usar nessa madrugada. Aí beleza, fiquei o sábado. Dormi, né? Uma boa parte do sábado, acordei às 8. Fiquei acordado, comi uma coisinha. Fiquei o dia sem comer, né? Eu comi uma coisinha lá pela noite. Fiquei no celular um pouco. Aí depois eu dormi quando foi. 10 horas, eu acho. Eu dormi de novo, acordei 1h30 na madrugada. Aí eu, caramba, bicho. Eu gosto de usar esse cogumelo pela madrugada ao máximo mais 2, né? Eu, pô. Eu já vi que eu não vou acabar nem usando. Aí eu fiquei na internet, né? Fiquei no YouTube, fiquei fazendo minhas coisas na internet. Olhando publicação. Aí eu fiquei acordado, aí eu, pô, eu vou. Eu vou usar pela manhã. Aí eu comi, né, umas bolachinhas creme cracker com café. Pra não ficar de estômago totalmente vazio, né? Porque depois da experiência do cogumelo, eu fico várias horas sem comer. Mesmo sentindo fome. Primeiro para não cortar o efeito, né? Me alimentando posteriormente, assim, ao ter ingerido o cogumelo. E segundo porque realmente eu fico com uma sensação de debilidade total. Fico só querendo ficar na cama, fico tonto. Então, porra, é melhor comer alguma coisinha pelo menos, né? Que não seja muito pesada. Porque depois eu vou ficar umas boas horas sem comer. Então imagina se eu já tiver com fome. Primeiro que vai bater muito forte, né? E bateu muito forte essa última experiência aí que eu vou já relatar. Que eu tava de estômago meio vazio. E é bom, né, na verdade. E segundo que só iria comer daqui a várias horas, né, após a experiência. É bom pensar nisso, é bom saber, pelo menos pra mim, né? É bom saber dosar um pouco a experiência. Como é fazer administrar, né? Aí tá, eu ingeri o cogumelo e tendo em mente que eu já tô assim muito saturado do gosto e do cheiro dessa porra. Eu, caralho, quando eu abri a embalagem, puta que pariu. Eu agora relatando pra vocês, eu tô sentindo cheiro, assim, só de lembrar. Eu fico com água na boca, assim, sabe? Mas água na boca não de que é algo bom. Água na boca, assim, de tu tá querendo vomitar, sabe? Porra, eu não consigo nem sentir o cheiro dessa porra. E eu comecei a abrir o cogumelo, né? Eu comecei a abrir o cogumelo e estabeleci o propósito de novamente falar com o meu eu superior de novo. De que precisava de um certo encaminhamento. Para que atitude eu deveria tomar na vida. Beleza, a experiência bateu forte. E como é de praxe já, eu sempre coloco uma playlist de música rosacruciana. É mesmo o que tá escrito lá, né? É uma playlist muito. É muito diferenciada essa playlist, bicho. É só vocês ouvindo. Eu vou tentar compartilhar essa playlist nos comentários aqui do vídeo. Ou pra quem quiser realmente. Sei lá, não imagino que ninguém vai comentar nada nesse vídeo, né? Eu vejo que meus vídeos não tem alcance nenhum. Vai que, né? No futuro aí. Alguém chega a querer saber sobre.
Então vocês peçam aí que eu mando o link dessa playlist aí no comentário. E pois então, eu sempre ouço essa playlist e meio que ela vai ditando a experiência toda. Pelo menos no momento inicial, né? Tipo, 1 hora, 40 minutos depois de eu ter ingerido o cogumelo, começa a vir aquela sensação de que eu tô morrendo, sabe? Mas pra mim já é muito de boa essa sensação. É até boa. Eu fico relaxadaço. E muita gente descreve isso como sendo aterrorizante, né? A sensação de tu tá morrendo mesmo. Mas enfim, essa aí eu bato no peito. Eu mato no peito, né? Melhor dizendo. E tanco de boa. Aí tá, começa aquela experiência forte, eu começo a me deixar levar, sabe? E assim, cada experiência, pelo que eu vi, tem, digamos, uma pegadinha, entre aspas, né? Por assim dizer. A primeira foi. A pegadinha que eu falo é um bônus, né? Igual o Kinder Ovo. Tem sempre um bônus, né? É igual os cereais antigamente, né? Que vinham com brinde. Os salgadinhos, né? Hoje em dia não vem mais porra nenhuma. Então vem sempre isso aí, uma coisa interessante. E eu comecei a ter aqueles devaneios de sempre, não estão mais tão fortes como a primeira experiência. E na primeira experiência foi. Eu tive uma conversa bem agradável comigo mesmo e sobre. Ela me expôs. A minha consciência me expôs certas culpas minhas aí, que eu aceitei humildemente. E beleza, foi uma experiência maravilhosa. Eu tava com a mente bem preparada também. Eu tava já meditando muito, tava fazendo exercícios aí psíquicos. A minha segunda experiência foi aquela coisa aterrorizante da possessão. E sempre, geralmente isso acontece na segunda etapa após eu ter ingerido o cogumelo, né? Após essas viagens aí, né? Com a música e tal. Aí depois acaba a playlist e eu fico por conta própria, digamos. Eu fico deitado na cama, de olhos fechados e começo a sentir com uma sensação como se eu estivesse com febre alta. Começo a sentir, né? O negócio pegando mesmo. Então começa a ter realmente o efeito mesmo, pesado, assim, do que eu me propus a experimentar no início da experiência. Então, nesse segundo caso aí, eu não imaginava, bicho, não imaginava mesmo, assim, meu propósito para a segunda experiência foi encontrar meu caminho no mundo. Então, em dado momento, após a playlist de sempre, como eu digo, né, fiquei por conta própria, fiquei sem música nem nada, eu comecei deixa eu ver aqui. Eu comecei a ter esse. A me tremer todo e sentir realmente a sensação como se. A descrição perfeita, como se eu estivesse sendo possuído. Eu comecei a. Como vocês sabem, né? No primeiro vídeo e no segundo vídeo. Eu comecei a rir sozinho, aquele negócio bem diabólico. Fiquei aterrorizado. Beleza, esse foi, digamos, o bônus da segunda experiência. A terceira experiência, o auge, ou realmente a nata, né? A pérola, como eu digo, foi porque eu consegui me conciliar com esse outro eu, que até então eu achava que era um demônio. Mas era só nada mais do que isso, né? O outro eu. Então, beleza, eu tive essa experiência aí. E foi ótima, né? Então, eu vou chegar agora no prato principal do vídeo. E essa é a minha quarta experiência. Que eu me propus a. O propósito dela foi simplesmente entrar em contato. Eu fiz questão mesmo. E guardem bem isso que eu tô falando. Eu fiz questão de falar com o meu outro eu novamente. Eu insisti. E beleza, eu tive a experiência de sempre, né? E foi bem forte devido ao meu estômago vazio, eu imagino. Bem forte mesmo, em comparação com a experiência anterior, a terceira. Então comecei a ter uma sensação de distância, sabe? De acordo com a playlist ia se estendendo, eu comecei a sentir uma sensação de projeção astral. E eu pensei, porra, já vi que o ápice dessa experiência de hoje vai ser uma projeção astral pra alguma coisa que eu vou ter que ver.
E a esse dado momento, meu próprio eu já tava falando comigo, né? Meu outro eu, né? Meu eu superior. Que inclusive atende pelo nome de Alien. Mas beleza. O outro eu começou a falar: ah, beleza, eu vou te mostrar uma coisa e tu vai gostar. Só me aguarda. E eu não vi a certa maldade que tinha nisso, né? Tipo, falo em sentido figurativo. É que iria ser uma baita de uma paulada que eu ia receber. O meu outro eu falou simplesmente: ah, beleza. Tipo, praticamente foi: ah, o que é teu tá guardado. Bem diferente de: ah, eu guardei aqui pra ti o negócio. Um negocinho aqui. Falou: ah, aguarda aí que tu vai ver. Ele falou, né? E eu já vi assim, eu na minha inocência, né, eu achei que ia ser uma experiência boa. Pô, legal, vai me revelar mais alguma coisa, vou ter um papo cabeça. Mas foi nada mais do que o que é teu tá guardado. Só espera mais um pouquinho, uns minutos aí que tu vai ver só. E foi dito certo, cara. Me veio na cabeça um monte de culpas aí de merda que eu tinha feito. Que não é como se não fosse a primeira vez que essa vozinha da minha consciência falasse sobre tudo que eu fiz, né? Tudo que eu fiz de errado e tal. Porra, mas dessa vez de hoje, especificamente, né? Dia 23 de novembro de 2025. Porra, mas foi assim, análogo, bicho, a ter tomado uma surra. Foi. Eu, eu sei que eu falando assim não parece tão impactante, mas, porra, se você estivesse na minha pele pra saber tudo que me foi exposto, jogado na minha cara, eu me senti um merda, sabe? Eu me senti um pedaço de lixo, assim. Porra, eu acho que nem estuprador, nem assassino, assim, porra, ouviu tanta coisa quanto eu ouvi de mim mesmo, né? E tendo em mente que foi na segunda pessoa sempre, né? Foi tu, você. Então foi como se alguém estivesse falando isso pra mim mesmo. Tudo que eu fiz e todas as palavras que eu direcionei a pessoas, né? E pra quem me conhece, para amigos aí que estão ouvindo o áudio aí, sabe que eu sou um cara bem incisivo, eu sou um cara bem marcial, bem bélico, principalmente em relação às palavras, né? Eu sou um cara que fala muita coisa insensível, sem nem medir, né? Eu falei até pra minha mãe, pra todo mundo, assim, inclusive gente que gosta de mim, né? Então, esse meu outro eu expôs tudo isso, né? Foi um expose de supremo que eu recebi na vida. Nunca fui tão humilhado em toda a minha vida, pra vocês terem uma ideia. Falou de tudo isso que eu falo pros outros e que ele ia fazer de uma forma que eu sentisse tudo que eu causo nos outros, eu ia sentir, por meio das palavras, né? Da minha conduta e tal. Então foi realmente que eu senti uma sensação assim de desespero, sabe? Caralho, eu pensei assim em suicídio, né? Em me auto-churrascar, né? Mas aí eu cheguei num ponto da merda, assim, de ter sido tão humilhado, expulso. E não tinha como eu me defender de nada, porque era tudo verdade. Se eu me defendesse ia ser pior. Não tem como tu se defender da própria consciência. Então ele começou a falar de uma forma que mesmo eu tirar minha própria vida não ia resolver, sabe? De tanta vergonha, de tanta mágoa que eu tava sentindo, de tanta tristeza, sabe? A ponto de que, porra, se eu for tirar minha própria vida, ainda assim não iria resolver, bicho. Primeiro porque eu não iria me... Diferentemente de um ateu, de um niilista, né? Eu já tenho em mente que eu não ia me escapar de nada, né? Eu só ia ir pra um outro plano e ia me fuder muito mais ainda, né? Do que aqui. Eu não falo de inferno nem nada, né? Mas a minha consciência ia pra algum lugar. E isso é pessoal meu, né? Eu tenho certeza. Então, porra, nem o auto-churrascamento, nem atentar contra a minha própria vida ia resolver aquela situação. Eu só teria que ficar aguentando mesmo como homem. Tudo aquilo. E porra, expôs aí tudo que eu fiz com a minha ex-namorada. Só para início de conversa. Com amigos, com pessoas que tentam se aproximar de mim, que eu sou fechado pra caralho. E por incrível que pareça, eu não sei porquê, ainda tem gente que não desistiu de mim.
Eu não sei porquê e nem minha própria consciência sabe, meu próprio eu, né? Que sabe das coisas e não sabe porque ainda tem gente que insiste em mim. Eu não sei, é um mistério isso aí, talvez não sei. Talvez eu perguntando pra essas pessoas, né? Mas fora isso, eu não me. Ele falou o tanto de culpa que eu sinto em tudo. E é uma forma que eu tento fugir e de toda a minha culpa, eu tento me martirizar e eu realmente não sinto que eu mereça ser amado novamente do nível que eu fui pela minha ex. Então, mesmo que eu sinta uma certa carência de ser amado, né, de chegar em casa e ter alguém esperando por mim, como era com a minha mãe, quando eu tinha a minha namorada comigo, né, que era praticamente minha esposa. Inclusive ela dizia que era minha esposa e eu chamava ela de namorada, né, uma coisa que ela ficava muito triste, muito chateada. Ela me brigava, né, quando eu chamava ela de namorada, essas coisas. E muitas dessas coisas aí, assim, meu próprio eu superior, né, essa minha consciência maximizada, né, ela apontou na minha cara, se jogou na minha cara, né, muitas dessas coisas aí, em relação à minha mãe, a amigos, a colegas de trabalho, a tudo, bicho, tudo me expôs assim de uma forma degradante, humilhante. E eu fiquei, caralho, bicho, que merda que eu sou. E realmente eu não mereço nenhum aspecto, mereço ser amado. Não mais, né, bicho? Pra mim já extrapolou. Mesmo que no meu mais íntimo eu reconheça que eu queira isso. Primeiro que eu não vou ser amado novamente, jamais, assim, do nível que eu fui amado pela minha ex. Jamais, assim, isso aí eu tenho certeza absoluta. Caso venha novos amores, aí não serão amores, né? Serão só formas mútuas de distrações, né? Eu posso encontrar uma mulherzinha tão esculhambada espiritualmente, psicologicamente quanto eu, e a gente pode tentar acalentar um ao outro, né? Por meio de carinho, essas coisas, né? Mas não vai ser aquela mesma coisa que foi a inocência, como a minha própria ex falou, né? A radiância da qual ela me amava. Ela realmente sentiu um amor radiante por mim. Ela daria a vida por mim. Então eu destruí tudo isso. E tendo em mente que eu não traí ela, tá? Só pra constar. Eu não traí, mas muitas das coisas que eu fiz assim com ela, não só com ela, mas com a minha mãe, com amigos, com tudo ao meu redor, foram semelhantes, bicho, ou até piores ao que um assassino teria feito, sabe? Digamos que o nível de pecado, digamos, na falta de uma palavra melhor. O nível de pecado que eu já cometi já se equipara a de um assassino em massa, a de um, sei lá, bicho, um PC Siqueira, sabe? Se é que vocês me entendem. Um estudador, sabe? Um cara desse naipe, sabe? Mesmo que eu não tenha cometido nada disso aí. Não tenha sido nenhum serial killer. Mas só o nível de coisa errada que eu fiz na vida já se equipara, sabe? De carga negativa, digamos. Então, como meu amigo falou, né, eu tenho uma dívida kármica tremenda comigo. Meu amigo místico aí, o que me fornece os cogumelos, né? Inclusive a gente tem altas conversas aí. Eu tô numa dívida kármica, eu tô numa merda, tô numa lama, cara. E o pior é que eu tô consciência disso, né? Isso me deixa numa certa vantagem, né? Eu tô com a faca na mão, né? E digamos que também esteja com queijo na mão também. Cabe a mim só ter disciplina pra mudar. E meu outro eu falou, né, que embora esteja tudo aparentemente destruído na minha vida, eu ainda tô no limite do que pode ser consertado, do que pode ser recuperado na minha vida. Que a partir daqui, né, já tô com 33, se eu não mudar essa conduta, ou se eu tentar minimamente me corrigir, a partir daí vai ser só declínio na minha vida e eu vou. Meu futuro vai ser negro, né? Está sendo, na verdade, né, meu presente. Mas ainda tô num certo limiar de esperança. Daí existe esperança pra mim. Mas eu tenho que abandonar essa conduta antiga. Que futuramente
passar por uma velhice muito traumática, muito cheia de arrependimentos e tal. Vou virar aqueles velhos amargurados aí, solitários e tal. Inclusive, tem uma figura do meu passado, da minha vida, né? Era um maluco aí da vila onde eu morava, lá no Amazonas, né? Era a Vila Amazonas, inclusive. O próprio nome. Vila Amazonas. Tinha um maluco que o nome dele era Norberto. Um nome desses aí. E o apelido dele era Serel. E porra, esse cara, bicho, a gente que eu digo, o pessoal da rua, a gente atazanava a vida desse cara de todo jeito. Ele tinha uma casinha. Era uma casinha, um terreninho legal, assim, tinha um jambeiro. Uma árvore, né, no caso, pra quem não conhece jambo. Uma árvore que dá uns frutos aí vermelhinhos e tal. Eu e a garotada, né, eu era menino também, a gente ficava chamando esse cara de Sereu, jogando pedra nele na casa dele. Ele ficava louco, né? Ele era um cara já meio enlouquecido. E o que o deixou mais louco ainda foi o fato de que ele se entregou totalmente ao alcoolismo, às drogas e tal. E de certa forma ele perdeu aquela casa dele, virou uma casa abandonada. Eu nem sei o que que. Eu vou já dar uma olhada no Google Maps, né? Eu não me recordo muito mais do que virou a casa dele hoje em dia. Eu vou dar uma olhada no Street View, né? Mais especificamente. Pra ver o que que fizeram o que que ficou daquela ruazinha hoje em dia, né? Sei que eventualmente ele foi morar num local fudido, eu não sei como ele levava a vida. Ele fazia bicos ou recebia alguma pensão, aposentadoria, não sei. Então ele é um cara assim que, porra, eu nunca imaginei que um dia na vida eu pudesse me aproximar de se vir a ser o que ele era, né? Então basicamente foi isso que a voz da minha consciência falou, né? Que se eu não tomar cuidado, se eu não me policiar, se eu não rever quem eu sou, eu posso acabar que nem um cara desses aí. Seria absoluto terror, né? E aliás, esse cara já morreu, tá? Ele teve uma morte miserável. Morreu sozinho e tal, ninguém gostava dele. Então, porra, ele foi uma existência assim, totalmente. Me dói falar isso, mas ele foi uma existência miserável e desimportante pra todos. Cara, assim, totalmente repugnante e digno de dó. E eu não quero de forma alguma terminar como ele, né? Mas se eu continuar como eu estou, provavelmente eu tô inevitavelmente seguindo esse rumo. Então eu tenho consciência disso, né? Diferentemente dele, né? Eu não sei se ele teve, eu imagino que não. Porque ele era afundado em vícios, né? Cocaína, cerveja, né? Cachaça, na verdade, né? Ele via pela rua, ele falava sozinho, ele já tinha essa loucura, sabe? E eu, assim, eu tenho uma grande predisposição a ser um cara, não vou dizer louco, mas é um cara muito consciente da própria miséria do mundo. Então eu poderia muito bem não ficar um louco assim, mas virar um morador de rua, sei lá, um cara miserável mesmo. Se em algum momento eu perder a esperança, né? Perder a vontade de lutar, né? Porque eu já me deparei com momentos, bicho, em que eu perdi a esperança. E, porra, a esperança é tudo que tu tem na vida, cara. É a fé, né, na verdade. Podem interpretar desse jeito. É nada mais do que a fé. Tô em momentos da minha vida em que eu tava sem fé totalmente. Então eu fiquei na merda, sabe? Inclusive é o que faz muitas pessoas desistirem da própria vida. Tu pode dar um jeito na tua vida em qualquer aspecto, bicho, desde que tu tenha esperança. A partir do momento que tu perdeu a esperança, cara, tu vira um pedaço de lixo. Pelo menos pra mim é assim. Então é assustador, bicho, perder a esperança. Porra. Eu tava num. Eu passei uma semana sem esperança recentemente e, porra, foi um momento, um capítulo negro na minha vida. Inclusive eu tava postando no meu Facebook, né, que tava com vontade de me matar nem nada e coisa do tipo. E realmente eu tava mesmo. Tava niilista a um ponto que eu tava assustado, né, de eu realmente ter coragem de cometer tal ato. Mas felizmente eu já encontrei uma saída e a esperança acendeu novamente em mim.
Na vez anterior foi que eu tava sem trabalho nem nada e eu tive a minha namorada pra iluminar a minha vida na época. Mas mesmo assim tava barra naquela época e eu realmente dei um jeito de reacender a minha esperança, né? Então é um negócio, pelo menos pra mim, é essencial pra continuar levando a vida. Mas, pois é, muitos desses aspectos aí que eu já sabia, só que acerca de mim mesmo, eu já sabia, e esse eu superior fez questão de cuspir na minha cara, sabe? Digamos que eu tava. Eu já sabia. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu tava falando com esse eu superior por trás de uma grade, sempre. E o cogumelo, bicho, ele meio que destrói essa grade. Ele deixa as coisas muito. Ele tira os limites, sabe? Deixa as linhas muito mais tênues do que elas já são. Praticamente ele é um portal entre realidades, né? Então esse meu outro eu, simplesmente as grades foram abertas perante mim, né? E foi praticamente análogo ele ter vindo pra cima de mim e me enchido de porrada, me quebrado na porrada, sabe? Deixou moído. Me estrangulou e fez tudo o que queria fazer comigo. Foi praticamente isso aí. Embora muitas coisas eu já soubesse, né? Que ele, por trás dessas grades ele já tivesse me falado sobre mim mesmo. E dessa vez as grades foram abertas e ele simplesmente começou a me bater. É literalmente isso, que eu sentia uma sensação horrível, como se eu tivesse tomado porrada. E inclusive em tempos eu não chorava, assim. Foi um breve surto que eu tive. Eu levantei da cama e comecei a chorar. Copiosamente, assim, mas foi coisa de, sei lá, 2 minutos. E eu me recompus rápido, sabe? Não foi aquele choro a ponto de que tu se alivia, sabe? Como as pessoas dizem. Mas foi um choro de uma forma assim como se eu tivesse perdido alguém importante pra mim. Que eu realmente fui destruído. E eu achei que após isso eu ia ficar na fossa, sabe? Eu ia. Porra, bicho. Caralho. Igual na primeira vez, assim que a experiência foi boa, mas eu fiquei na fossa de certa forma. Eu confrontei certas culpas que eu já tinha noção, né? Eu aceitei todas e tal. Mas ainda assim eu fiquei bem reticente, bem contemplativo o resto do dia. E eu fui no mercadinho aqui perto de casa, nessa primeira ocasião aí, do cogumelo. Eu tava em estado de choque, cara. E nessa minha última experiência, né, de ainda há pouco aí, umas horas atrás, eu pensei a mesma coisa. Caralho, bicho, hoje eu vou trabalhar fudido, depressivo, pensativo, né, sobre isso. Eu vou já já aqui na padaria comprar um café da manhã aí, né? Como muito pãozinho de queijo. E eu achei que eu ia ficar bem na merda, assim, sabe? Até então em casa eu tava em estado de choque. Eu desci a escada aqui, eu falei com o meu mestre, né? O meu amigo e mestre, né? Meu professor de boxe. Aí ele, e aí, Lucas, vamos pra missa aqui e tal. Que eu vi que tava uma movimentação grande aqui na frente de casa. E eu falei pra ele, pensei que tava acontecendo alguma procissão, alguma coisa. Ele, não, é a missa, bora. Aí eu falei, pô, pode ser que eu apareça mesmo, aí eu vou só tomar um cafezinho aqui. E eu podia ter simplesmente descido a escada e ir lá, só que eu parei, eu sentei no. Até um saco de bater que fica no chão. Ele tava vendo a roupa dele, né, na máquina. Aí eu tava assim, uma sensação de culpa e ao mesmo tempo de carência, sabe? E eu peguei, sentei e comecei a conversar com ele. E é um cara super gente boa, bicho. É um cara do bem. Ele, e deu pra ver que ele tá genuinamente preocupado comigo, que ele viu que eu só trabalho e fico em casa. Ele, tu vive só pro trabalho, tem que colar com a galera aqui, treinar de novo. Que eu não tô mais treinando boxe. Porque faz bem, né? Faz mal ficar isolado desse jeito. Faz bem ter uma galera assim pra conversar, pra se abrir. Tu se fecha demais, né? Não é muito bom isso. E tá coberto de razão. Eu falei pra ele, né? Inclusive, eu enfatizei, né, que ele tá certo. Eu falei, pois é, eu tô bem na fossa esses dias aí. E eu só tenho mesmo trabalhado e no máximo corrido na rua e treinado em casa. Principalmente porque eu tô meio que naquele período de concentração, sabe? Igual jogador de futebol. Eu tô só treinando mesmo pra esse meu negócio da Legião Estrangeira aí.
Que inclusive, quanto a isso, eu fui confrontado, né? No meu outro eu, né? Ele falou, pô, meu outro eu falando, né? Pô, aqui tu já tem uma vida já estruturada. É meio que foi praticamente análogo àquela cena do Matrix, né? O Morfeu entregando pro Neo a pílula azul e a pílula vermelha. Ele falou, pô, agora tu vai ter que escolher. Ou tu fica aqui, tu fica na pílula azul, né? Tu já tá com uma vida estruturada. E do jeito que tu é empenhado e tal, logo tu dá um jeito de investir, de fazer alguma coisa, de conseguir mais dinheiro, conseguir uma autonomia, né? Sair da CLT. Que, porra, tu é muito inteligente, tu pode fazer um curso de alguma coisa, tu pode focar nesse negócio de internet, alguma coisa, né? A mais que eu tenho muito capital aí pra investir. Se eu ligar o meu modo obsessão quanto a isso, eu consigo, porra, aí e decolar, né? Aí ele falou, pois é, bicho, tu tá com a faca e o queijo na mão aí. E tu tendo em mente que tu vai trocar tudo isso por algo totalmente incerto, né? Que é primeiro a vida militar. Digamos que tu entre, né? Tu vai se fuder muito por anos e tal, pra realmente começar tudo de novo. Alugar um novo lugar pra morar, abrir conta, esse negócio todo, né? Se adaptar a outra cultura, a outro idioma e outro clima, né, bicho? Um negócio totalmente assim, incerto. É a Red Pill total, né? Beleza, tu quer ir, tu vai enxergar o mundo como ele é, né? Tu vai se fuder muito, pode ter certeza. Mas outro pode ficar aqui, tá confortável. Tem teu gato aqui, né? Que teu gato te importa muito. E lá tu não vai ter ninguém mesmo aqui, pelo menos tu tem teus amigos na internet. Tu tem gente que, como eu falei anteriormente, né? Aqui é eu falando, Lucas falando. Tem gente que, de certa forma, nunca desistiu de ti, né? E pelo que eu vi, vai ser difícil desistir. Muito porque a gente que não convive comigo, né? Tem uma amiga minha, inclusive, que ela gosta muito de mim. E eu meio que eu magoei ela com umas coisas que eu falei aí recentemente. Mas. Pois é, esse meu eu falou, né? Porra, tu vai ter que fazer uma escolha e vai ser um negócio pra já, pra logo, né? Porque tu tá querendo sair pelo menos até fevereiro, janeiro, fevereiro, março. Tem que deixar teu trabalho, vai ter que cuidar de todo esse negócio aí da viagem, da logística, de deixar teu gato lá com teu amigo lá no Rio Grande do Sul. Porra, tu vai ter que decidir isso agora, a hora é agora, bicho. Ainda mais porque tá uma boa hora pra ir pra Europa. Cada vez vai ficar mais difícil sair do Brasil. Sair já tá certo. Vai ser mais difícil. Tá no auge da vitalidade, da saúde. Preparo. Porra, tu tem que fazer a decisão agora logo, né? E parar de enrolar. Então vai ter que ser logo e vai ter que ser no mês desse próximo mês aí de dezembro. Porque eu vou ter 20 dias aí de férias coletivas aí. Então, porra, eu vou ter muito o que fazer, bicho. Eu vou ter tempo livre de sobra, né? Pra me planejar, pra estudar, pra treinar principalmente, né? Eu vou usar esses dias pra treinar fudido. Igual foi no ano passado também. E ano passado eu tava morando com a minha ex ainda, né? Então eu vou ter tudo isso, né? Pra me organizar e tal. E tendo em mente também que, como eu não sei se eu falei em algum vídeo, eu sempre faço uma tiragem de tarô para os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e por aí vai. Então é uma carta para cada mês. E a carta desse próximo mês aí é a Lua. E a Lua é uma carta que oferece muita distração, né? Ilusões, na verdade. Então eu acredito, assim, sempre se concretiza esse negócio do tarô comigo. Tenho muita aptidão para isso. Um dom natural para tarô. Então, no mês que vem, provavelmente posso me iludir com algo, posso me distrair, não sei. Posso me equivocar em alguma decisão na minha vida. Então, algo que eu já tomei nota, né? Que eu vou precisar me policiar sobre. Mas, enfim. Esse meu eu me indagou, né? Me colocou na parede mesmo. Foi uma prova de fogo. Ele mesmo falou, né? Uma prova de fogo pra
saber o quão cabra da peste eu sou pra ouvir todo tipo de coisa ruim sobre mim e continuar de pé, né? Que caso eu vá pra Legião mesmo, eu entre, ou mesmo não estando na Legião, na própria Europa, né? Como eu quero ficar lá mesmo, eu vou ter que ter a mente blindada, né, bicho? Eu vou ter que ter a mente calejada sobre qualquer merda, assim. Então foi uma prova de fogo que a minha própria consciência me submeteu. E beleza, como eu tava falando, né? Foi a prova derradeira. Tipo aqueles batizados de jiu-jitsu, de karatê, né? Que a gente tem que lutar com um monte de gente, tem que levar queda. Então, aparentemente, eu sobrevivi, né? Como vocês podem ver aí pelo tom da minha voz, né? Porque se eu tivesse um estado de trauma, talvez eu nem. Talvez não, né? Nem gravaria esse vídeo aqui, eu ia ficar em posição fetal aqui na minha cama, né? Chorando e sei lá. E eu sobrevivi a essa experiência, bicho, que eu não vou conseguir colocar em palavras o quão foi merda pra mim, bicho. Pra vocês terem uma ideia, eu pedi arrego. A vozinha da minha consciência tava falando. E eu cheguei a me arrepender de ter colocado o cogumelo pra dentro, né? O caralho, bicho, meu Deus, o que eu fiz? Eu queria entrar em contato novamente com a minha consciência e eu tive o que eu pedi, né? Mas não foi agradável dessa vez. E eu pedi pro eu mesmo assim, pô, pelo amor de Deus, dá só um tempinho aqui pra minha mente descansar um pouco. Porra, tá me sentindo péssimo, cara. E ela não concedeu esse tempinho, assim, pelo menos não nas horas iniciais da experiência. Eu fiquei só ouvindo e me sentindo merda. E essa voz aí, meu superior falou: olha, tu tem sorte, porque tu não vai estar sempre nesse estado aí de hiperconsciência, né? De estar me ouvindo falar. Que eu tava realmente em estado de sofrimento, sabe? Foi análogo ao inferno, cara. Então, olha, tu tem sorte de não vai ficar pra sempre ouvindo tudo que eu tô te falando aqui. Vai ficar na tua consciência, no teu subconsciente. Essa dor que tu tá sentindo, logo tu vai esquecer, né? Tu tá sentindo, sei lá, bicho, a dor que eu tava sentindo era semelhante a uma morte de alguém que eu amo. Eu imagino como seja, né? Então comecei a, caralho, bicho, que merda, tá doendo muito isso aí. E ele falou: tem sorte de que eventualmente a experiência vai acabar, a minha voz vai se calar mais, né? Eu sempre estarei com você, mas a partir do momento que a experiência acabar, a minha voz vai se calar, né? Vai estar tão incisiva quanto tá agora. Então os seus mecanismos de defesa normais, né, do teu dia a dia vão tipo, simplesmente enterrando cada vez mais, né, essa experiência traumatizante. Então tu tem sorte de não ficar sempre nesse estado aí de confrontar a tua própria miséria. Então tu vai ficar numa boa, vai sobreviver a isso. Teus copings, né, teus mecanismos de enfrentamento, né, teus escapismos vão te salvar disso. Pô, mas se eu tivesse com essa voz assim toda hora, bicho, não sei se eu iria sobreviver, cara. Eu ia me jogar na frente de um ônibus, de certeza. Não sei também, né, bicho? Eu sou um cara meio. Como é que eu vou usar um termo assim que eu não sou pedante? Eu sou um cara meio casca grossa quanto a isso. Mas, assim, até pra mim essa experiência foi traumatizante, bicho. E beleza, como eu já falei, né? Outra coisa que essa minha consciência falou, né? Que ela queria realmente me causar os traumas que eu causo nos outros. Com as minhas palavras, principalmente. E falou que eu sou um cara que eu sou mais nocivo com o que eu falo e com o que eu escrevo do que da forma com que eu o combato, digamos, com qualquer males físicos que eu possa acarretar nos outros, né? Agressão, sei lá, homicídio. Então, basicamente, o meu eu superior falou que eu sou mais perigoso pelas palavras do que pelos meus atos físicos, né? Como um guerreiro, como um lutador, sei lá. Eu sou mais nocivo pelas coisas que eu falo, então eu recebi um pouco dessa minha dose de veneno, né? Que eu destilo por aí, né? Principalmente nas outras pessoas. Que eu vejo que tem gente que eu realmente magoo com o que eu falo. Muita gente já releva, né? Porque conhece esse meu jeito. Mas tem gente assim que eu vejo que vê meus textos e começa a mudar de conduta. Comigo. Ficar meio inibida, sei lá. Fica até chateada comigo.
caras vêm me indagar, né, as coisas que eu posto. Eu vejo que eles estão claramente chateados, mas tentam levar na brincadeira. E eu tento também relevar, assim, né? Falar, não, cara, eu falo pra irritar mesmo e tal, pra incomodar. Ou na verdade não, né? São opiniões minhas genuínas, né? Mas beleza. Eu realmente recebi uma boa dose do meu veneno. O que é péssimo, né? Então. Beleza, voltando a esse meu mestre aí, né? Mora aqui debaixo da minha casa. Ele falou que não é bom eu ficar me isolando tanto. Ele percebeu mesmo que eu tô muito assim. Caralho, tô muito eremita, né, bicho? Eu falei, pois é, eu tenho que mudar isso aí. Aí eu desci. Tá chovendo aqui, ainda tá até agora, né? E eu fiquei feliz, bicho, genuinamente feliz de ter essa conversa breve com ele. Mesmo que tenha sido coisa de 5 minutos. Ele tava já de saída pra ir pra missa. E eu desci a rua e eu com um sorriso no rosto, né, pegando a chuva, me sentindo vivo e estranhamente feliz. Mesmo depois de ter sofrido essa experiência, porra, traumática. Eu desci a rua e eu falei com as mulheres da padaria, né? São vários atendentes, né? Eu já cheguei lá assim, com um sorriso no rosto. Foi engraçado. Eu cheguei, eu dei um bom dia acalorado, sabe? Bom dia e sorrindo assim, com um sorrisão. Eu, caralho, bicho, eu não sou assim. Eu não sou assim. E elas corresponderam de acordo com o meu humor, né? Pra tu ver como o teu estado, a forma como tu trata as pessoas reflete, né? De como elas te tratam. Na maior parte dos casos. Deram um bom dia sorrindo todas, assim. E eu fiquei sem graça. Uma hora, assim, eu tive uma percepção, né? Depois, após eu ter dado esse bom dia, eu comecei a dar uma risadinha, assim. Caramba, bicho, eu cobri o rosto, assim. Tipo uma criança, sabe? Eu fiquei com vergonha. E elas perceberam, né? Ficaram rindo. Aí eu fiquei tímido, né, bicho? Pô, há muito tempo eu não senti essa sensação. Eu fiquei tímido. E eu fiquei olhando pra trás até, tipo, fiquei sorrindo, assim. Tentando disfarçar, né? Olhando lá pra fora. E, pô, essa menina deve achar que eu sou doido, que às vezes eu apareço lá totalmente depressivo, outras vezes eu apareço sorridente e às vezes ofegante, né? Que eu venho depois de uma corrida da rua. Ou apareço totalmente descuidado, magro, outras vezes eu apareço bem no shape, sabe? Bem, eu poderia dizer até que libidinoso. Com uma roupinha mínima, assim, sabe? Com a roupa que eu uso aqui em casa, um shortinho assim, uma bermudinha, camisetinha, sabe? E sempre apareço de um jeito diferente nessa padaria. Elas percebem, né? Eu imagino a percepção que elas têm de mim, né? São um cara esquisito, sei lá. Que eu sei que elas me acham atraente. Isso aí eu não tenho dúvidas. Mas devem achar que eu sou um cara, no mínimo, problemático, eu não sei. E já sabem que eu sou um cara solteiro, né? Mulher sabe farejar quando tu é um cara solteiro, assim, totalmente descompromissado com a vida, tanto pela forma como que tu. A forma leve com que tu se porta, né? Tuas próprias vestimentas e tal. Então elas devem imaginar que eu sou um cara simplório. E a tatuagem no pescoço também. Devem achar que eu sou um cara rebelde pra caralho. Eu apareço lá com cara de sono, e, enfim. Então eu achei que essa experiência fosse, pelo menos hoje, fosse me deixar traumatizadaço, sabe? Bem fudido. Mas aí eu, por incrível que pareça, eu falei com o meu mestre, fiquei com o humor bem. Embora ainda esteja lá no mais fundo do meu ser, eu sinto que eu mereço ainda ser punido, né? Tanto por essa minha vontade de ir pra Legião, né? Pra realmente ser punido tal como eu mereço. Então essa foi a minha experiência com o cogumelo, né? Minha quarta experiência. Inclusive a voz da minha consciência disse que eu não devo ter uma quinta. Inclusive eu recebi essa surra, né? Meio que já a minha própria. O meu eu superior já tava meio chateado comigo, com raiva, né? Raivoso em relação a mim por eu ser teimoso e tal, por estar insistindo nisso, que eu já tenho tudo que eu preciso
E eu levei esse último sermão aí realmente para não voltar a usar essa substância aí. Tipo aquilo, se eu te ver de novo por aqui, tu vai ver só. Foi basicamente isso que deu a entender, né, com essa experiência. Mas eu, como bom teimoso que eu sou, meu amigo também me encorajou, né, que eu tenho que realmente usar futuramente esse cogumelo aí. Inclusive que a gente tem que usar juntos, né. E caso eu vá pra França mesmo, que eu quero ir, eu vou ter que ter uma experiência dessas com esse meu amigo aí. Um grande amigo que eu fiz aqui em Joinville. Então, enfim, chegou ao fim esse relato, né? De 1 hora certinho. Tá indo pra 1 hora e 1 minuto. Então eu encerro por aqui.